Se você quiser ficar lá. Bem, gente, aqui é a Isabela, tá, Carlos? Que é minha sobrinha. Falo com muito orgulho. Os amigos da Isabela, que depois ela vai nos apresentar. E o nosso estudo de hoje é em torno da questão 391 do Livro dos Espíritos. A gente inicia com uma página, tá, do livro, que o nosso irmão Carlos está vendo ali. Momentos de Alegria, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Então ele vai dar prosseguimento à leitura. Vamos iniciar, né, Carlos? Vamos iniciar. Então, lição 20, o aguilhão. Acusam-te indevidamente por ações que não praticaste. Dificultam-te o acesso ao que aspiras, não disfarçando a animosidade gratuita contra ti. Exijam-te um comportamento que não logram manter. Impõem-te atitudes que te afligem. Carreiam em tua direção problemas e dificuldades que te esfalfam. Em toda parte sofres pressões constritoras. Onde te encontres, surgem as provações, parecendo não te darem trégua. Tens os nervos à flor da pele, estás a ponto de explodir. Espera um pouco mais, ora e acalma-te. Silencia mantendo a confiança. Quando as perseguições vêm de todos os lados, o socorro chega de cima. Acoimado pelo desespero e perseguido sem descanso, não estás ignorado pelo amor. As tuas aflições de agora têm uma vida no teu passado. Ninguém é amado ou detestado sem motivo. Certamente, revidar e perseguir, odiar e afligir são expressões do primitivismo espiritual que desaparecerá oportunamente, mas que ainda permanece no mundo. Aqueles a quem infelicitastes antes não têm o direito de tornar-se verdugo para ti agora. Todavia, preferem fazê-lo, o que os faz mais desditosos. A vida dispõe de mecanismos reeducativos para os seus defraudadores e pervertidos. Os homens, porém, preferem a enganosa justiça com as próprias mãos, ignorando aquilo a que se propõe fazer, pela triste limitação em que se encontram retidos. Incapazes de ser justos, tornam-se perversos, impossibilitados de ser corretos, submetem os outros com impiedade. Frios no sentimento do amor, que lhe é escasso, agem com indiferença ou maldade. Também eles estão enganados e não passarão pelo mundo sem sofrer a própria imprevidência e pusilanimidade. Dessa forma, não recalcitre contra o aguilhão, que é a dor benfazeja. O que hoje parece impossível, amanhã está realizado. O desafio de agora é tarefa concluída no futuro. Há dois mecanismos eficazes para o progresso: o amor que sabe e a dor que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimento libertadores, o espírito cresce para Deus. Quando este recurso demora de aparecer ou é deixado à margem, a dor se anima no homem e, mesmo recalcitrando a sua presença, ele o domina, reeduca-o e eleva. E ela finaliza assim: recebe o teu aguilhão na carne da alma e avança, tornando-o menos afligente em face da resignação e do bem que dele decorre. Vamos convidar a nossa irmã Renata a fazer a prece inicial, tá, Renata? Por favor. Senhor, meu Pai,
Obrigada mais uma vez por estar aqui participando desse estudo maravilhoso. Que possamos, Senhor, escutar e aprender mais um pouquinho e colocar em prática, Senhor. Que é o mais difícil, mas não é impossível. Obrigada por essas visitas maravilhosas que estamos recebendo aqui hoje. Que possam vir hoje, outros dias e mais. Espero que eles gostem, participem e estejam sempre junto conosco, Senhor. Obrigada por tudo. Te peço pelos que não puderam vir, que possam estar bem e possam também receber essa paz, essa ajuda que iremos receber aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Antes de partirmos para o estudo, eu vou pedir que todos vocês façam aquela vibração gostosa de amor por um nome que chegou até aqui a casa, através de uma amiga nossa, Deise, do nosso irmão Vinícius Grego Batista, que está enfermo. Que as nossas vibrações alcancem o nosso irmão e sejam transformadas por Deus, né, em algo muito bom para o nosso irmão. E antes de fazermos a leitura do Livro dos Espíritos, a questão hoje é 391. Como é que é a dinâmica dessa reunião de hoje? Vocês perceberam, né, tem a página inicial, que é sempre uma obra ditada por Joana de Ângeles ou Bezerra, enfim. E na sequência nós partimos para o Livro dos Espíritos. O Elfo faz a leitura do questionamento aqui do livro e depois o Carlos vai fazer a leitura do livro Filosofia Espírita, não sei se vocês conhecem, tá? Ditado pelo Espírito Milanês, psicografado por João Nunes Maia, é isso, Carlos? Isso. Que traz assim uma visão mais esclarecedora a respeito da lição, porque às vezes a gente vai discutir o Livro dos Espíritos entre nós, né? E fica assim alguma coisa no ar, e o Milanês ele disseca bastante o tema, tá? Dizer também que a nossa reunião aqui é de discussão, é um bate-papo, é um café filosófico espírita, essa é a denominação, né? Troca de ideias. Às vezes a coisa esquenta um pouquinho, viu, Isabela? Não pode não comer do carro não, hein? Troca de Bom, ideias. mas sempre naquele clima de fraternidade, né? E é sempre bom ideias contrárias, né? Sempre bom o questionamento. E Contraditório outra também. coisa, né? Fiquem à vontade se tiver algum questionamento ou até um esclarecimento. Carlos, cadê o livrinho? Pode parar e perguntar. Para e pergunta. Vamos então ao Livro dos Espíritos? Teve um pedaço do meu que eu não entendi. Então, vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, É a última lição. parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A questão é número 391. A pergunta: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Quer repetir? Por favor. Repetindo a questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem a melhor? Então, ele coloca ali se tem algum método, se tem alguma linha de raciocínio aonde inicia a antipatia, entendeu? A resposta: numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que a pessoa julgar e demascarar. Às vezes, pela primeira vez, uma pessoa... Desculpa, vamos lá, eu falei de novo. Ao ver, é ouvir. Ao ver, isso aqui? Isso. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja. Ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este não
compreenderá e por dispares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, recentemente, da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Eu vou reler esse último parágrafo, rapidinho, deixa eu reler aqui o último parágrafo aqui, tá? O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá o porquê díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja com o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, eu queria dar só uma palavrinha aqui para a gente entender. Eu também depois queria dar uma palavrinha sobre isso. Entender um pouco ali que coloca esse o bem e o mal. A verdade é o ignorante e um pouquinho mais adiantado, porque é questão de sensibilidade. É que nem quando a gente está numa empresa, numa escola, o menos culto, o mais ignorante, ele está ali e ele mesmo já se julga. Ele mesmo já se condena. E quando vem alguém mais elevado, a gente fica com medo de perder a nossa zona de conforto, o nosso ambiente. E aí a gente já cria dentro de nós uma animosidade. A gente já cria uma antipatia por medo, por insegurança. E aí começa a desenrolar. Mas isso aí está muito no lado vibracional também. Às vezes as coisas não acontecem tão clara no nosso inconsciente ou no nosso consciente. Às vezes as coisas vêm como um resultado de vidas passadas. E aí o magnetismo inferior já aciona ali esse lado antipático que a gente sente de certas pessoas. Às vezes até um preconceito, um jeito de ser, te associa a alguém que você não gostava lá no passado ou atualmente. Então isso tudo são situações que vai criar essa antipatia. Fala aí, Eli. Eu vejo isso aí o seguinte, quando está demonstrando que quando nós vemos, claro, né, nós já vemos com as nossas qualidades, mas essas qualidades tanto pode ser positiva como negativa. Na visão daquele que se encontra, do próximo, né, nós vamos ver que aquele carregado de defeitos, para hoje pouco, como o Carlos acabou de dizer aí, mais adiantado, vai verificar naquilo umas qualidades muito negativas que não tem nada a ver. Mas como o espírito já é um pouco mais adiantado, não vai ficar com inveja, não vai ficar com problemas de antipatia, mas se deixa de lado para o outro, como diz a gíria, se mancar e corrigir. Já também tem aqui no nosso plano, nós mesmos, irmãos, verificamos que, de repente, aquele irmão tem uma mania, um negócio qualquer que não adequa, né? Não fica adequado às nossas condições. Então, daí vem aquela antipatia em forma de desprezo, não quer nada com aquela pessoa, às vezes faz até antecipadamente um pronunciamento que não tem nada a ver. E por aí vai se entendendo que só o caminho da evolução, da reencarnação, é que vai dissolvendo esse problema. O Eli já entrou pelo lado religioso, achando que vocês já são espíritas que já aceitam isso, entendeu? Mas, se não aceitar, fiquem à vontade, não pensa assim não, tá? Fiquem à vontade, tá? Mas se o contraditório for um cara ignorante, que está buscando sempre andar com os bons em tudo que ele faz, ou na escola, ou no trabalho, sempre procurar os melhores. Tem isso também. Não tem, isso aí é uma questão de se reposicionar. O problema todo é que no início vai criar uma agressão, porque o meu hábito ainda é de defamar, de criar problemas, porque eu quero me destacar, eu não quero ser o último da escala, eu quero estar lá entre os bambambãs. E nesse caso é você andar com... Não, mas é que tá, no início vai criar agressão, porque você está desconforme. É que nem um mundo que todo mundo quer ir para o paraíso, quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno, mas eu tenho a túnica branca, eu me atualizo para chegar lá e não ser um escândalo, é a mesma coisa.
Ó, cara, tem um detalhe. Quando nós vemos, nós não trazemos a nossa bagagem. Mas é grande. Espiritualmente. Então não é questão religiosa, mas sim uma questão Ei, prática, a gente, eu estou espiritual. dando um exemplo em cima da posição que ele colocou, do ignorante acompanhar o mais adiantado. Só isso. Carlos, eu quero falar. Não, pode falar. Como o professor falou, o mais adiantado, assim, no meu ver, ele não se comunica com o menos adiantado. Porém, o menos adiantado está querendo, talvez, buscar a sabedoria do mais adiantado. Certo. Então, talvez haja esse choque de primeiro momento. Mas se os dois conseguirem se acertar, os dois conseguem evoluir juntos. Não, com certeza, é a máxima do Cristo. Ser o menor para ser o maior. É dar para receber. Então isso tudo mostra esse lado pedagógico da caridade. Aturar aquele, dar esse suporte é caridade. Então, mas isso aí, eu sempre falo aqui, que o maior problema da falta de educação é da família. A culpa é da família. O pai e a mãe não são educados para ter uma família. Tudo começa no instinto. Quero pegar aquela garota ali, que ela é bonitona, gostosona, é aquela ali. E aí, nesse primeiro contato irresponsável, tem um filho. E aí começa toda aquela desordem para iniciar a coletividade primária ali. E aquilo vai começando em agressões, em situações adversas. E aí o resultado, os filhos daquela união, como é que vai ser? Se já começou perturbado logo de início. A falta de educação não dada ou trabalhada pelos esses irmãos que se associam, sabe, sem responsabilidade, é o resultado da falta de educação do Estado, do país. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar de uma forma mais macro para conseguir chegar no micro. Se a gente não tiver essa vontade de querer doar, sem querer se exibir, e sim para dar a sua contribuição para o todo, vai ficar sempre a concorrência. Aí, Isabela, viu como é que funciona a coisa? Ele já puxou uma outra questão. E por que tu nasceu naquela família? Por que aquele cara... Mas não vamos discutir isso hoje, não. Fica aí pra gente... Qual é o outro livro que tu vai ler depois disso aí, Carlos? Eu trouxe fiquei aqui emoção. Aí, gente, vamos ficar de olho no nosso relógio ali, tá? Eu tenho uma função aqui de ficar olhando o relógio ali, ó. Vamos então pelo espírita, né? O livro Filosofia Espírita, ditado pelo João Nunes Maia, psicografado pelo João Nunes Maia e ditado pelo Espírito Miramês. É a lição 39, não, é a lição 34. Alusivo à questão do Livro dos Espíritos 391. Aí vocês vão ver como esse livro aqui nos ajuda a entender melhor esse questionamento. O título é Ainda há antipatia. A antipatia entre duas pessoas nasce em qualquer uma delas primeiro. Então não tem fatalidade ali. Pode ser qualquer um dos dois, tanto o mais evoluído e o menos pode iniciar essa antipatia. No entanto, um é sempre mais esclarecido que o outro, e por força da natureza melhorada, a antipatia deve surgir no que ainda tem uma natureza mais bruta, que alimenta a inferioridade. Então, isso aqui ele já coloca isso, que geralmente a antipatia começa com o mais ignorante, não o mais malvado. Porque esse maniqueísmo, né, essa luta entre o bem e o mal, eu não sou muito favorável a isso. Eu acho que a luta que tem é contra a ignorância e o conhecimento. Então, geralmente, o mal, o grosseiro, ele é ignorante. Ele ainda não sabe a maravilha que é o ser mais erudito, conhecedor das coisas. Né? Existem ainda casos de dúvidas do passado entre duas pessoas. Dívidas, Carlos, desculpa. Existem ainda casos... Repete. Dívidas. Existem ainda casos de dívidas do passado entre duas pessoas, onde uma delas já está propensa ao perdão.
Esta esquece logo as lembranças e a repulsão quando encontra o antagonista. Mas a outra, que desconhece a desculpa, trava uma guerra consigo mesma para odiar mais ao disparar com o seu antigo inimigo, piorando cada vez mais a sua situação espiritual. E isso aqui é uma coisa normal entre a gente. Como eu disse aqui, numa discussão, eu acho que não foi sábado agora, foi o outro, a gente goza pela briga, pela discussão. E aquilo vai tomando uma proporção até chegar ao ódio. A gente não, no normal, na média, a gente não luta contra. A gente joga mais combustível para aquilo aflorar. Isso aí é o normal, não é o natural, mas é o normal, infelizmente. Eu me vejo muitas vezes nessa situação. De repente a reação não é nem com palavras, entendeu? Mas às vezes com gesto, com atitude, entendeu? Conforme o Erlei levantou a situação ali, né? Vou deixar de lado, não, e não teria que ser assim, né? Com certeza o menos esclarecido sou eu. Certamente o bom espírito sente repulsão pelo mal, mas esforça-se para não odiar, por estar na escala da educação dos seus sentimentos. O espírito superior não muda sua paz interior pelas antipatias que recebe de alguém, conserva sua serenidade e ainda ora por todos os que caluniam e odeiam. Convém anotar-se que o espírito que odeia se encontra na ordem dos ignorantes, que não percebeu ainda a luz, nem experimentou a paz de consciência. Foi por esta razão que meio ao mundo o Cristo veio, foi por esta razão que veio ao mundo o Cristo, sendo que a humanidade não reconheceu a sua presença como deveria. Assim ele fez voltar a sua doutrina na feição do Espiritismo codificado por Allan Kardec, na certeza de que esta filosofia grandiosa iria dar continuidade à educação dos que ignoram a verdade. Então isso ainda vai aflorar, né? Que ainda não aflorou não. A doutrina dos Espíritos tem o poder de fazer reviver com Jesus, com todas as suas qualidades nobres, trabalhando para que ele seja conhecido por toda a humanidade. Seria dar um toquezinho aí, né, sobre aquela fala de Jesus, né, que disse que ele iria, partiria, mas enviaria, bem sintetizado. Em João 14, Jesus coloca ali que ele não disse tudo que teria que ser dito. Por que ele não disse? A gente vai voltar lá 2000 anos atrás, fazendo uma comparação, uma analogia com hoje, né? Se hoje há esse grau de ignorância aqui, imagine há 2000 anos atrás. Então, ele não poderia falar sobre bactérias, sobre outros planetas, sobre uma porção de vertentes que hoje se falam tranquilamente. Então, ele traz a mensagem dele meio limitada. E ele entende que isso aí teria que ser, essa mensagem totalitária deveria ser postergada para não sei quanto tempo lá na frente, né? Porque não é questão de tempo, é questão de evolução das consciências. E aí ele coloca ali em João que mais tarde ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E alguns falam, os protestantes dizem que é o, como é que é mesmo, o que modificou um pouco a Bíblia lá dos cristãos, os protestantes, Fala aí, gente. Martim Lutero. Aí os protestantes acham que é Martim Lutero, outros acham que é a própria igreja, e o espírita acha que foi a codificação que Kardec fez da mensagem dos espíritos. Então nós não somos aqui kardecistas, nós somos espíritas. Nós acreditamos no espiritismo, doutrina dos espíritos. Então, a gente estuda aqui a doutrina dos espíritos, não a doutrina de Kardec, entendeu?
Sim, só dizer, né, o Carlos fez a colocação ali, que essa doutrina espírita foi codificada por Kardec. Por né? Kardec. Os livros Então, básicos da doutrina são codificados por Kardec, que são os que nós adotamos aqui no nosso estudo. Ele quis fazer essa distinção aí, eu achei muito importante, né? Porque costumam rotular o espírita como kardecista. Não existe essa história de kardecista, né? Mas Somos muitas espíritas, das o espírita é espírita. Muitas das vezes é colocado nesse plano para as pessoas entenderem que o espiritismo é uma coisa diferente das outras organizações que eles chamam de espírita e que não tem nada a ver com o espiritismo. a tua vaidade grita, né? Não, é espiritualista. O Carlos, Fala aí. só fazendo uma interface aí que você está usando muito esse termo hoje, ignorante. Ignorante, ignorância. Ignorante Não, tá igual. aqui. Eu sei, então, não, você está usando em várias coisas. Não estou falando que você é culpado por isso. Do verbo ignorar. Ignorar. Porque Não o que saber, acontece? Você não saber. Claro. O não saber. Porque o que acontece? Você tem uma ligação muito na nossa sociedade hoje do ignorante do cara ser burro. Às vezes o cara pode. E você está vendo muito isso hoje na Mas sociedade você, atual. cara- O cara pode ter um status curricular e, no entanto, apresentar ideias que são totalmente contrárias. Isso está acontecendo muito hoje. Ideias que são muito contrárias ao que é a sociedade atual. Então isso daí, cara, vem do verbo ignorar, o cara é ignorante. A pauta curricular dele não condiz nada com isso. Ele não é burro, é um cara inteligente, mas é um cara que está ignorando. É uma forma chula de dizer que você não sabe. Mas na verdade é a mesma. Coitado. Ou ignora. Ou não. Sabe e ignora. O que ele está querendo Ou ignora. Não, eu entendi. O Ou problema ignora. que ele coloca ali é de reciclagem. Tu aprendeu, esqueceu e depois ignora porque esqueceu. Então você não se Ou porque quer ver atualizou. um mundo diferente, que é o que está acontecendo muito hoje. Quer ver um mundo de conta de fadas. Problemas você vai ter, cara. Não tem como você fugir dos problemas. Mas o Espiritismo é tão legal que ele diz que você criou o teu mundo. Aquele algoz, aquele grosseiro aqui, ó, é necessário para a sua evolução. Aquilo ali não veio porque você foi o descamisado, o esquecido pelo pai. A gente tem esse hábito de se vitimizar. Não tem coitadinho aqui, não tem aquele esquecido. Se está ali é porque você vibrou, você atraiu com a sua frequência. Então, não tem essa de que foi por acaso. Não tem. O acaso não existe. Então, o espírito inferior desconfia. Não, aqui eu li. É aqui mesmo? O espírito inferior desconfia de todos e percebe no ar quando vai ser censurado pelo seu igual. Ele está sempre em rixa. Deixa eu botar uma página aqui que eu procuro. Ele está sempre em rixa com os seus parceiros. E por que está sempre em rixa com os parceiros? Porque isso é normal quando você se sente, sabe, menor. Geralmente o menor fala uma opção de besteira, porque fala na hora que não tem que falar. Mas ele se acha necessário de ter que falar alguma coisa para contribuir. Então era melhor ficar calado. Então esse problema de eu assumir a culpa e o medo de ser ignorante. Ninguém está me acusando, me julgando, mas eu mesmo já estou me condenando. E aí eu já crio, sabe, predisposições que vão me rotular como menor, como ignorante. Com estas páginas sobre o Livro dos Espíritos, nós desejamos a todos que melhorem em todos os sentidos e alcancem o amor, amando, que alcancem o perdão, perdoando, que alcancem a caridade, praticando-a em todas as suas nuances. Se ainda alimentamos alguma antipatia por alguém, pensemos mais e desfaçamos logo este estado negativo em nossa vida. Cada sentimento inferior que palpita em nosso íntimo é semente inferior lançada no terreno mental e no coração de quem odeia. E por isso responderemos: não convém esse estado, porque todo sofrimento nasce do descuido. Aí vem aquela máxima do Cristo: o orai e vigiai. O orai e vigiai é necessário para a gente estar sempre, como eu falei aqui, atualizando o que é prioritário para mim.
O orar e vigiar nada mais é do que meditar. Meditar como é que foi meu dia, o que foi as situações que eu causei, que deu problema, que criou prejuízo para o meu próximo, que me causou situações desconfortáveis. Mas a gente não gasta esse tempo da meditação. A gente está sempre morrendo numa ansiedade. Hoje mesmo acordei meio ansioso. Aí eu fui meditar. Por que eu estava ansioso? Sabe por que eu estava ansioso? Porque hoje é domingo, amanhã é segunda. Aí eu falei, porra, eu nem vivi o domingo ainda, já estou preocupado que amanhã é segunda. Não sabe nem se vai estar na segunda. Se estou vivo na segunda. Vivo tu vai estar. Não, desencarnado, Porque encarnado. às vezes a gente entende orar e vigiar e fazer uma série de petições, né? Apresenta aquela relação de pedidos, né? E por que está acontecendo isso? Por que eu estou com esse problema? Quando você faz a meditação, lá no orar e vigiar, você vê onde você falhou, onde você errou. E é natural você falhar, é natural você errar, entendeu? E tentar consertar, que é o que ele está propondo aqui. O que o primeiramente está propondo aqui é exatamente isso, né? Por que eu tenho antipatia pelo meu amigo? Porque eu estou vendo a primeira vez. Olhei por qualquer situação, então buscar isso aí, tentar entender, ver o lado bom do sujeito, porque nem todo mundo é totalmente mal, nem totalmente bom, né? Então procurar ver esse lado bom da criatura e daí a gente vai se acertando. Um amigo meu deu um depoimento muito legal, que ele falou que ele trabalhava na almoxarifado, aí nisso botava a menina para trabalhar, não no almoxarifado, mas uma função que ia muito lá. E ele falou, porra, me criou uma antipatia, do nada eu já não gostei da menina. E depois colocaram ela para trabalhar com ele dentro do almoxarifado. E ali, no primeiro dia de trabalho, ele viu que ela era um doce de pessoa. E ele passou a ser muito amigo dessa pessoa. Eles eram tão amigos que ela colocou ele como padrinho de casamento dela. Então, se a gente não se policiar nessa antipatia inicial, que pode ser, sabe, uma porção de situações. A gente não vai entrar aqui pelo lado kármico, porque senão... Mas a gente tem que entender, eu estou conhecendo agora, eu não tenho motivo nenhum para não gostar dela. Então eu vou me desarmar para ver como é que é o desenrolar lá na frente. Que às vezes só uma cara feia, uma palavra mais grosseira, vai iniciar a antipatia do lado dela comigo. Então, mas quem iniciou isso tudo? O meu comportamento inicial iniciou a antipatia dela comigo, porque eu já tinha com ela. Então a gente tem que se desarmar para isso, para não ser o iniciador da situação, que às vezes nem vai acontecer. E a gente, por preconceito, já chega abordando de uma forma grosseira, já chega meio acusando de forma leviana, por vaidade, por um preconceito. Carlos, assim, está até fugindo aí do tema ali, eu lembro que eu estava no Barbeiro, eu encontrei um colega do futebol, né, quantos anos que nós nos vimos, e ele relatando uma situação que aconteceu com ele, de clonagem do cartão dele, de crédito, né, e ele tem o hábito de fazer esse momento, né, de meditar, ao jeito dele, né, ele disse que ele faz uma retrospectiva do dia, do amanhecer até a noite. E ele foi fazer uma compra, né, isso já à noite, e o cartão dele não foi aceito, enfim, foi clonado o cartão. E ele imaginou, como é que foi que aconteceu isso? Aí ele pensou, fez o passo a passo dele. Pô, cara, ele lembrou da pessoa que estava junto com ele, que estava dialogando e tal, entendeu? Que era uma pessoa que ele já conhecia do bairro, né? E exatamente foi aquela pessoa que causou o problema para ele. De uma forma prática, estou falando de uma coisa do dia a dia material, né? O mesmo vai acontecer do ponto de vista espiritual, porque às vezes a gente busca a doutrina espírita para um trabalho de desobsessão, essa coisa toda, essas histórias que criam, esse misticismo todo, e no entanto a doutrina vem exatamente para te posicionar igual a essa outro livro vai falar um pouco sobre isso. Se der tempo. Fecundemos nossos pensamentos, palavras e obras com a fraternidade, pois ela é capaz de construir em nossos caminhos a luz que jamais se apagará. Mesmo que não tenhamos antipatia por alguém, mesmo que ninguém antipatize conosco,
Trabalhemos em favor dos que ainda se encontram nessa faixa de vida nas sombras, para que eles, no amanhã, se esqueçam deste nome, antipatia, e de que ele do que ele representa para os infelizes. O mundo está cheio de ódio, de inveja, de orgulho e de egoísmo, esperando que nossas mãos trabalhem para a paz de todos. Podemos fazer alguma coisa em favor do amor e não nos esqueçamos de espalhar benefícios. Comunguemos com Cristo, pois Ele já comungou com o nosso coração em Deus. Gente, Que assim seja. nossos visitantes, por favor, fala alguma coisa, exponha aí, indaga, discordem, por favor. Vamos lá. Querem colocar alguma coisa? Querem falar? Só escutando mesmo, entendeu? Tá bem diluído, né? Isabela, Não. qual que está sendo a tua avaliação aí? Era isso que você esperava ou diferente? Não, era isso que eu esperava não. É, Está sendo bem? tá valendo a pena? Tá. Opa, já sei que por dentro vem vocês vão voltar. Isabela, me desculpe se eu estou falando muito alto aqui perto do ouvido, é que tem alguns aqui que tem problema de audição, eu procuro ser um pouquinho mais. Eu acho que vocês estão com uma didática assim muito, sabe, que abre os nossos olhos, não só carnais, mas espirituais também. E a gente vivencia uma situação que a gente já passou e a gente volta lá naquela situação e pensa, poxa, pra verdade, aconteceu isso mesmo. Eu procuro pegar o religioso e trazer para o social, que tudo é social. Até o religioso é social. A antipatia e a empatia é questão de aceite, é questão de entender quem é aquela pessoa, as dificuldades e se colocar no lugar. Tudo é social. Então as pessoas levam muito para o lado, como foi o estudo de ontem, né? Que a gente lê o livro dos médios, leva tudo pelo lado fenomenal, né? Da assombração, da macumba. Não, e a coisa, com certeza, até a obsessão é uma questão de relacionamento, é uma questão social. Mas a gente não lembra de nada, porque o nosso passado, de outras encarnações, é vedado. A gente vem aqui esquecido de tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Se sendo verdade, já tem essas antipatias, imagina se não fosse tudo às claras. Lembrar que Carlos que me matou na outra, já pensou? Pô, Já me catou agora, fica à nessa. vontade. Então, é que eu acho que todo mundo, assim, a priori quando a gente olha para uma situação, por exemplo, um mendigo. Quando a gente olha para um mendigo, a primeira visão que a gente tem dele é que ele mora na rua, e só. Mas aí a gente tem a consciência relativa, que tudo que a gente olha, a gente olha mais por impulsão, sabe? A gente age por impulsão. E quando a gente olha para aquela pessoa ali na rua, a gente só vê o morador de rua ali. Mas de repente a gente aciona a nossa consciência plena. A nossa consciência plena, quando a gente olha uma coisa, a gente age mais com a razão. A gente pensa, poxa, por que ela está na rua? Às vezes aconteceu alguma coisa, tipo assim, tinha uma empresa, como um mendigo aí, né, que está rodando na internet. Tinha uma empresa que acabou perdendo tudo e foi morar na rua. A gente não sabe a situação daquela pessoa. Mas a priori, quando a gente olha, a gente pensa. A gente é muito ignorante e fica pensando, deve ter feito alguma coisa, depois está na rua. Mas não, às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa está Foi um viciado, né, que está lá. Sempre a gente olha assim, alguém tem dinheiro, é viciado e tudo mais, quer comprar droga. Mas às vezes não é nem isso. Aí a gente age a nossa consciência plena e pensa, não. Né, a gente age mais com a razão do que por intuição. E isso gera muito antipatia, que você falou. Eu tive já com esse lado da mendicância, eu tive um amigo que virou mendigo por problemas psicológicos. Ele achava que a mãe não gostava dele, o pai, ele achava que o pai não era o pai dele. Ele criou uma porção de situações e saiu de casa. E quando a gente descobriu que ele estava vagando no centro da cidade, eu já tinha até visto ele, mas eu não reconheci ele, parecia até o Hulk, sabe? Era um negão grandão, o cabelo estava grandão, e ele andava com uma bermuda meio rasgada, parecendo a do Hulk. Quando eu era novo, vocês não devem ter visto o seriado do Hulk, né? Aí ele parecia o Hulk lá no centro da cidade, eu já tinha visto ele, mas eu não sabia que ele era meu colega de infância.
Mário Luiz. Aí, quer dizer, quando falaram, foram todo mundo lá querer pegar ele para levar, conversamos com ele. Ele não quis voltar, ele quis continuar naquela vida. O pai dele tinha até uma empresazinha, não era duro, não, tinha uma vidinha legal, um padrão de vida razoável. Ele não quis voltar. Então a gente tem que ter pena da situação, mas entender que aquilo ali é o nível de consciência dele. É o mundo no qual ele criou e ele está vivendo. A gente não é compatível, mas ele se aceita, ele gosta. Então a gente tem que dar o suporte, mas não impor a mudança, que de repente não é o caso ali para ele no momento. Então a gente tem que entender isso como Deus, o provedor de tudo, que está ciente de tudo e que não erra. Se há algo errado, o problema é nosso, é de comportamento, é de atitude, é de interpretação. Mas a gente dá o auxílio na necessidade da situação e não levando para si o problema dos outros. Minha filha acha isso, tem que levar para casa. Leva tudo quanto é gato, cachorro, estupiado, e leva lá para casa. Mas não compra 1 quilo de ração. O trabalho dela está na tarefa dela. O provedor é você, a parte de pegar é dela. Eu falo para ela assim, São Francisco de Assis, assim, não, ela não, é todas elas. Agora, gente, o Carlos vai partir para a leitura de uma obra aqui que assim, não é tão conhecida na doutrina, né? Porque nós estamos muito acostumados com as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra, e a gente teve a felicidade de descobrir outros autores espirituais com obras maravilhosas. Uma delas é essa aí, né? Eu procuro trazer aqui mensagens que vão dar uma conotação mais psicológica do que religiosa, entendeu? Para a gente pegar aquilo e conseguir digerir e colocar no dia a dia. Porque só contemplar não dá em nada. A gente não vai se modificar, a gente tem que colocar no dia a dia. E se vocês puderem, se tem alguém aqui que gosta da leitura, né, espírita, né, autores como Hermance do Flor e os outros autores, Lourdes Caterine, Miramês, Hamed. Gente, é uma coisa, sabe, assim, muito legal, é o nosso dia a dia, entendeu? Pode até um pouco desse padrão aí espírita, do astral superior, que alguns gostam muito. Então, o livro é Emoções que Curam, aí é ditado pela Hermance do Flor e psicografado pelo Vanderlei Oliveira. E a lição 18, Proteção Energética na Reforma Íntima. Então, ele vai dizer como a gente se proteger dessas antipatias, dessas agressões, em cima de frequência vibratória. Resume rapidamente, Carlos, porque está dentro ainda daquele tema, não está, Carlos? Desculpa eu estar te explorando aí, mas vai ter que ser assim, para poder situar eles da situação daquela menina com o marido. Não, mas isso aqui não tem nada a ver com aquela não. Aquela ali foi outra situação, mas que o enredo é quase o mesmo. Isso aqui é um desdobramento de uma leitura que fizemos na semana passada e na outra semana. Quem quiser ver, tem lá no Facebook uma paginazinha, é minha, mas agora em dia é mais do centro, né? Tá lá, é até bom a gente fazer uma do centro, divulgação, né? Fazer uma página do centro e botar só como do centro, né? E tem as aulas da semana passada, retrasada, aí tá ali como filosofia espírita. No YouTube. A filosofia espírita. E também tem a sessão mediúnica, que é a de sábado. Aí tá lá no YouTube. Aí depois, quem quiser, a gente dá um endereço aqui, é meu nome todo, Carlos Henrique Faria de Souza, @gmail. Aí quer dizer, é melhor botar até o nome da pergunta do livro dos espíritos, tal, que aí aparece, porque botando meu nome, às vezes tem pessoas que falam que não encontram. Só uma coisa que eu descobri por acaso, né? Quando for criar um canal com o nome da nossa casa, presta atenção, já tem canal do Espírito de outros estados. Busca da verdade. Busca da verdade. Centro Espírito Busca da Verdade. Eu puxei pensando que era a nossa casa. Quando eu pude era de outros Tem estados. muitos. Eu até uma vez eu quis fazer, eu não fiz, eu achei o nome adequado. Deixa pra lá. Fica aí mesmo. Então, lição 18, proteção energética na reforma íntima. Então, vamos ver o que a irmã Hermance fala pra gente.
Então ela primeiro inicia com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 19, está assim, ó. E é ditado por quem? Não falo o nome do espírito, é um espírito protetor, não falo o nome do espírito. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. Então vamos ver aqui a dissertação da nossa irmã. Quando uma casa vai ser reformada, procura-se tomar várias preocupações para que a desordem temporária não afete a segurança e o bem-estar dos moradores e operários. A reforma íntima igualmente solicita prevenção e cuidados de todos nós para que os movimentos emocionais não fragilizem a nossa proteção energética e mental. Então ela faz essa alusão entre a reforma dentro de casa e a nossa reforma íntima. Muitos seguidores do Espiritismo, ao assumirem cumplicidade com sua melhoria moral, expõem-se ao domínio da raiva dilacerante. Esses espíritos sentem raiva por serem quem são e fazem-se adversários de si próprios, entrando em conflitos e desgastando-se em profundas frustrações por não conquistarem suas intenções de progresso tanto quanto gostariam. Exige de si mais do que aquilo que dão conta, criando um clima de terrorismo emocional. Essa conduta favorece uma vulnerabilidade às influências tóxicas da vida, perturbando a vitalidade da aura e dos corpos espirituais sutis. Agir dessa maneira consigo mesmo é como fazer uma reforma na casa sem as precauções contra riscos de acidentes, descuidando de planejar e prevenir possíveis dissabores e acontecimentos infelizes, o que torna uma estrutura energética e mental frágil e acessível às influências espirituais ou ambientais, vem de dentro da própria pessoa, na forma inadequada com que ela se organiza internamente. O nosso maior inimigo, portanto, está em nossa própria vida interior, concretizando-se em nossas maneiras de lidar com o que acontece na vida psíquica e emocional. Dependendo da forma como encaramos os acontecimentos, fragilizamos a nossa proteção energética e possibilitamos laços espirituais parasitários. Então, eu vou dar uma parada aqui para explicar como é que a gente cria essa possibilidade de se associar com situações parasitárias. O que poderia ser situações parasitárias são miasmas. Miasmas são, são vermes criados na nossa casa mental. É uma coisa que começa do nada, mas ela é criada por nós mesmos, por pensamentos viciados no pessimismo, em se vitimizar constantemente e não assumir a responsabilidade da situação, a vaidade, sabe? A raiva, a ira, vai criando esses miasmas que vão povoando a nossa casa mental e a gente vai se cristalizando naquilo. O problema disso é porque isso aí tem patamares que vai decaindo. E o pior deles é lá quando a gente entra no lado da melancolia. A melancolia já é um estado que você já não fala por você está ali, ó, sabe, sem saber o que fazer,
o que agir, e você está gozando naquele estado inferior dele. Dizem alguns livros espíritas que dali você regride ao estado ovoide, ou você já não tem iniciativa por nada, você já fica ali num estado catatônico. Então, e tudo começou por um modismo, sabe, da depressão. Eu gosto de ser técnico. Tem gente que, eu tenho um colega meu que eu já tive que ir lá conversar com ele, que ele quis se suicidar por opção de vezes. Aí tu vai ver o Facebook, o WhatsApp dele, tá lá a imagenzinha dele lá, né, que seria a face dele. Não, tá lá uma morte. Eu falo, pô, ele já trabalha para ele cair, ele já se auto-sabota no dia a dia, no comecinho. Então a gente tem que ter esse cuidado para não entrar nessa onda. Há pouco tempo tinha aqueles, eu esqueci o nome que se dava, que os caras tinham cabelo preto, tampava o olho e andava todo de preto, era Gótico. Como? Gótico. Não era gótico, não. Memo. Minhas filhas também pegaram um pouco dessa onda, eu tive que até falar com elas, isso aí pode ser uma onda, mas isso aí pode ser uma coisa viciante. Mais tarde entrar numa depressão e depois entrar por esse lado melancólico da vida, em cima de uma onda. Podemos dizer então que os nossos maiores inimigos são nós mesmos. Com certeza. A gente vê e avalia com os olhos de ver. A gente entra no modismo, mas não fala, o que me leva a entrar nessa onda? Aonde é a arrebentação, ou a crista da onda ali, aonde depois dessa arrebentação eu me arrebento ali, ou me dou bem. Então a gente tem que avaliar tudo para não entrar numa canoa furada. Né? Entretanto, por uma questão cultural, muitos companheiros da doutrina, habituados a examinar a vida emocional sob as perspectivas das influências espirituais, foi aqui mesmo que eu parei? Agora vamos, né? Espirituais, deslocam esse foco de ordem emocional para o terreno das obsessões. Foi ele mesmo, tinha lido. Então é o que eu falei, a gente vai botar culpa em tudo, vai botar um espírito que está ali, agarrado a mim, me obsediando. Espírito, desencarnados, não fazem nada. A única coisa que eles podem fazer é ficar jogando conversa no nosso ouvido. Quem vai dar o aceite é a gente. Se a gente não tem hábito de pensar aquilo, de fazer aquilo, e aquilo vem como uma tendência, como uma coisa que baixou na minha cabeça, eu falei, sai daqui, isso aí não é meu. Porque a gente às vezes vai dar atenção onde a ideia é boba, por falta de reflexão. Então, tem muitas pessoas que têm medo de espírito e tal, e aí o espírito não faz nada. Ele vai ter força, sim, de acordo com o nosso medo, que o medo nada mais é do que a ignorância. Então, Carlos, eu antipatizo, não gosto, eu tenho um problema qualquer com o elfo, eu não tenho essa possibilidade de usar um espírito para fazer o mal para ele. É isso que você quer dizer? Sim, mas isso tudo é conforme a minha casa vigiada. Como Jesus coloca lá, a casa não vigiada, não asseada, vão vir 7 demônios piores. Porque se você não trabalhar, sabe, a tua casa mental, você está dando guarida para qualquer um se alojar ali. Qualquer argumento vão, qualquer doutrina maluca vai entrar ali e vai te dominar. Então, tu tem que ter o crivo da razão. Você tem que entender aquilo ali, mas isso aí vai trazer o que para mim de melhoria? Eu vou ficar aqui contemplando nada e falar, eu vou ficar rico, a minha empresa vai melhorar, a minha família vai ficar toda linda e maravilhosa. Só porque eu sigo ali, pago dízimo, faço doações, a gente tem que ver com os olhos de ver ali, lá atrás, o que é do homem, o que é do espírito, é do espírito. A gente tem que ver as situações da Não, também não. Pode continuar. Então vamos lá. Agora deixa eu lembrar aqui.
Os que estão fora só se tornam fatores agressores quando nós próprios descuidamos de nossa parte no processo de harmonia interior e proteção. Foi o que eu acabei de dizer. Uma reforma íntima à luz do amor não só orienta o rumo a seguir, mas também deve determinar os cuidados necessários de defesa nessa grandiosa e lenta jornada transformadora. Obrigado, senhor. Temos dentro de nós o mais poderoso escudo emocional de proteção e segurança pessoal, e ele se chama auto-amor. Acolher amorosamente a nós mesmos é como tecer uma manta energética que nos assegura bem-estar, saúde, alegria e prosperidade e imuniza-nos contra as mais diversas formas de exploração de forças, favorecendo a ordem na vida interior durante o processo de aprimoramento. Seria muito oportuno que as casas de espiritismo cristão se devotassem ao estudo sério das principais emoções gestoras de contaminações, explorações, invasões e ataques parasitários que formam os quadros de obsessão complexa e especializada para educar seus médios, trabalhadores e simpatizantes a entenderem que somos os únicos responsáveis por aquilo que nos acontece. Existem também diversas condutas na vida que são condições fecundas para a instalação das vinculações espirituais, energéticas e mentais saudáveis e libertadoras. No intuito de colaborar com essa iniciativa de gestar conteúdos reflexivos, façamos uma pequena lista de exercícios e aprendizados emocionais importantes na tarefa de melhoramento espiritual, a fim de que evitemos tropeços, desgastes e desordens que possam nos deixar vulneráveis, energética e mentalmente, nos aprendizados da reforma íntima. Então ele vai colocar aqui 5 exemplos e vai dar uma dissertação sobre esses exemplos para a gente aqui se antenar, né, nessa reforma íntima. Primeiro, evitar as expectativas muito elevadas. Presunção, né? Essa expectativa mais elevada quer dizer uma coisa que... Presunção. Você já presumiu uma coisa que você não sabe nem se vai se realizar, que vai acontecer. Então, evitar as expectativas muito elevadas. Elas costumam ser a causa principal da presença da mágoa. Uma pessoa magoada é forte candidata a ingerir os venenos da decepção, do ódio e da tristeza. Estados íntimos favoráveis às agressões energéticas. Podemos esperar o melhor, mas com aceitação e perdão quando não conseguirmos atingir as metas que tanto almejamos. Então, essa ponderação que ela coloca aqui, evitar as expectativas muito elevadas, pode ser até uma forma de alguém querer te diminuir, te dar uma pernada, porque por inveja, por ciúme. Isso, eu trabalho no meio comercial, isso acontece comigo muitas vezes. Eu vou dar até exemplo aqui. Me chamaram numa reunião onde o dono da empresa estava questionando: ô Carlos, o gerente está perguntando aqui, está me passando, que a reunião de vendas, são várias reuniões de vendas, são as reuniões de vendas por grupo, são no bairro ou na região que aquele grupo atende. E os promotores, eu sou o supervisor dos promotores, eles vão, cada um vai na reunião da sua região. E aí, quando ele falou aquilo, que é uma bagunça, eles sentam distante, eles não interagem com o grupo,
não agrega nada. Não falou assim, mas quis colocar isso. E aí, o que você tem a falar? Aí eu já falei isso muitas vezes. Aí eu criei uma parábola. E o que eu me espantei foi a facilidade de criar uma história lúdica para eles ficarem bem antenados. Falei, eu vou falar aqui uma parábolazinha. Se eu estou na rua, encontro ou você, o gerente e o dono, na rua, e vocês me convidam para ir à casa de vocês. E chegando lá, a casa está uma zona, está uma bagunça. A culpa é minha ou a culpa é sua? E nisso eles ficaram já meio, não sei se eles entenderam de início a situação. Eu falei, a culpa é do supervisor, ele é o dono da casa. E o dono da casa, pelo jeito, não entende de promoção, de marketing, de merchandising. E por isso, ele vê o grupo de promoção como só o fofoqueiro que vai pegar as informações e vai levar para mim, para eu ir lá arrebentar o supervisor. Ele não vê como o também filho da casa, também um agente para promover a venda do grupo. Então ele tinha que falar, vocês aí, vem aqui, ficam juntos. Então dali eu falei, tem alguma coisa a mais a falar aí? Aí não, pode ir. Então quer dizer, quando a gente está antenado em cima do que fazemos e também trabalhando o periférico, a gente vai dominar de forma completa, o que eu falei ontem do Oscar Niemeyer, né? Então a gente tem que trabalhar também não só o núcleo, mas também o periférico da nossa vida. Porque daqui a pouco, em cima da nossa deficiência, aquilo vai vir em cima de mim por a minha necessidade de vivenciar aquele momento, aquela dificuldade na qual eu não projetei, eu não trabalhei. Porque a gente vai ter que ter conhecimento de causa. De uma forma empírica, a gente vai ter que conhecer tudo e não ficar só de uma forma superficial. Carlos, e assim, colocar que nós vivemos aqui na Terra exatamente para isso, reencarnamos exatamente para isso, né? São situações que nós precisamos vivenciar para resolver os nossos problemas, né? Eu penso assim, né? Aí lá em casa, quando eu discuto com a minha mulher, eu falo, porra, tu tá mais conhecedora da vida dos outros que é daqui de casa, só fica no Facebook, no WhatsApp, As pessoas estão viciadas, sabe, em querer ver o modismo, a situação, mas esquece, sabe? Olhar mais o seu interior, né? O seu interior, a sua vida, o cotidiano. Mais as do nossas seu grupo, falhas, né? As nossas falhas. A falha da casa, do grupo, né? Não tem que ficar criticando A, B e C. Ainda mais se a gente estiver na posição de pai e mãe. Ter um olhar educado. De filho também, Carlos. De filho também, Carlos. Com certeza. Segundo, ter um olhar educativo para os conflitos. E já passei da hora. Para aqui eu continuo. Você leu o primeiro, né? Eu li o primeiro, são 5. Vamos deixar em aberto. Então eu vou falar só cada um aqui, cada um, e a gente e cada um lê em casa lá no. A gente vai colocar no grupo, né? Deixa lá. Eu tiro a foto aqui e põe no grupo. Eu passo depois para. Então são 5. Isabela e elas passam para os amigos. Tá? Primeiro, evitar as expectativas muito elevadas. Segundo, ter um olhar educativo para os conflitos. Terceiro, aceitar que ninguém consegue ter controle sobre tudo na vida. Quarto, observar a irritação com um novo olhar. Quinto, evitar a fixação prolongada nos aspectos sombrios, o negativismo. Aí ela finaliza, com esses cuidados e muitos outros que poderemos movimentar na caminhada espiritual de crescimento, são atitudes de amor para conosco, são preventivos contra repercussões desfavoráveis de nossa necessidades morais, como assevera a nossa referência de apoio. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde lá os vermes e as ferrugens não o podem atacar. Esse lugar onde os vermes da maldade e a ferrugem da acomodação não podem atingir, chama-se paz íntima, resultado inevitável de quem vibra nas faixas luminosas do alto amor. Gente, o nosso horário já
ultrapassou, mas ainda assim, os nossos visitantes, se quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá? Vocês querem colocar algo? Pô, ficou tão explicado assim? Isabela, agora nos apresente aí com o nome, né? Os nossos amigos, né? Então esse aqui é o Maurício, Prazer. a Débora e o Lucas. Sejam bem-vindos, tá? Espero que vocês tenham gostado e Maurício, retornem. Débora e Lucas. Esse é o nosso grupo, tá? Assim, você está vendo aqui que são pessoas todos novinhos aqui, os mais novos aqui, eu, seu Fernando, Elei, tá? Dona Giseuda, né? E a gente está muito feliz em receber os jovens aqui, né, Renata? A Deizinha tem nos acompanhado, né? A Deizinha nasceu aqui, né? Está aqui já há um bom tempo. Ficaria muito feliz se vocês pudessem retornar, tá, Isabela? Eu te agradeço de antemão, tá? Já está botando uma pressão. Uma obsessão aí começando. A expectativa. Bem, vamos então finalizar com uma prece, tá, a Deus, né? E assim a gente procura nesse momento desligar de tudo que é material, silenciar a nossa boca e a nossa mente, né? E ligar com o mais alto. Pedir a dona Giseuda para fazer o direcionamento dessa prece com suas palavras, tá? E todos nós com nossos pensamentos. Pode iniciar, tá? Então, meus irmãos, que a paz, essa paz que já está aqui dentro da casa de oração, tenho certeza nos corações de todos vocês que aqui estão presentes. Tenho certeza que deixaram tudo lá fora, nas suas casas, e vieram buscar, vieram ao encontro desse conhecimento, dessa leitura que foi feita, que eu falo sempre aqui, que quando a página é aberta, a necessidade se faz nos corações de cada um dos nossos irmãos que está presente na reunião. Que possa vocês, principalmente os nossos visitantes de hoje, que estão chegando pela primeira vez aqui nessa casa, em busca da verdade, cujo patrono, Geraldo de Aquino, traz aquelas lições, aquelas mensagens na necessidade de nós todos, quando abrimos uma página, quando ouvimos na rádio. Que maravilha! E assim, estamos aqui também dentro da casa de oração, em sintonia com o nosso Pai Criador, em sintonia com os mensageiros que se fazem presente aqui na casa de oração, que às vezes falam, mas como assim? Eu não vejo, não estou vendo nada. Mas o coração de cada um de vocês, eu tenho certeza, que está vendo muita coisa, está recebendo muita coisa, que muitas vezes lá fora, se estivessem em casa, em algum lugar, não estivessem assim, nessa sintonia, nesse domingo maravilhoso que o Pai preparou para cada um de nós. Cada um de nós temos nesse domingo aquilo que estamos em busca, que viemos em busca, que traçamos dentro de nós, que é a paz, né? Esse mundo que está desse jeito, com essas guerras, que possamos sintonizar no amor, na paz, né? No perdão também, no perdão. Nessa manhã desse domingo, 10 de abril. Meus irmãos, eu espero que vocês voltem sempre, sempre aqui na casa de oração, que não possa vir no outro domingo, mas que venha no outro que estejam com a oportunidade de aqui chegar. Eu sei que às vezes há alguma coisa que atrapalha, algum probleminha, não tem problema. Quando puderem, quando lembrarem, as portas estarão abertas, recebendo vocês novamente. E que esse domingo seja assim um domingo alegre, um domingo feliz nos lares de cada um. Esse Deus maravilhoso possa estar nos corações, sim, nos pensamentos de vocês. Possam lembrar sempre, sempre dessa visita que vocês fizeram à nossa casa de oração.
todo grupo que aqui está, o grupo parece ser pequenininho, encarnados, né? Mas tenho certeza que os nossos irmãos desencarnados são milhares, desencarnando a cada segundo, a cada momento, que também fazem parte aqui do grupo e, bem pensado, a casa apertada, nem caberia. Tanta multidão dos nossos irmãos necessitados. Que seja assim, de muita paz, de muito êxito esse domingo para todos. Que Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês. Graças a Deus. Obrigada. Curtiu um pouquinho do hino a Bezerra de Menezes? Mentalizando luz, paz, saúde, amor para todos. Estamos encerrando assim a parte filosófica e espírita. Agora... Um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo, um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo, um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo que me diz certas verdades sem castigo, que orienta, diz na prova, vá sozinho. O que importa entre os dois é ver o outro se elevar. Longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. Longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar. Um amigo, um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo, um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo que me diz certas verdades sem castigo, que orienta, diz na prova, vá sozinho. O que importa entre os dois é ver o outro se elevar.
ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar, longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. Longe ou perto, na matéria ou espectro, um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar, um amigo.